O que fazer quando um tratamento ou procedimento é negado pelo plano de saúde? Prazer, eu me chamo Elivaldo, sou advogado aqui do Pacheco e Reis Advogados e trouxe hoje a doutora Larissa, que é a nossa advogada especialista no direito à saúde, para tratar dessas questões e ajudar vocês. Larissa, começando, a primeira coisa que eu queria saber, a gente já vai direto ao ponto. O que se deve fazer quando o tratamento ou procedimento é negado pelo plano? Explica pra gente. Neto, então, antes da gente chegar nessa resposta, né, é importante a gente entender o que o plano daquela pessoa em específico cobre. Existem três modalidades de cobertura de plano de saúde. Ele pode ser ambulatorial, hospitalar ou com obstetrícia. São cumulativos, né, essas modalidades. Se for ambulatorial, ele só vai cobrir ali exame e consulta. Se for hospitalar, ele já cobre internação, cirurgias. E com obstetrícia, ele cobre o parto também. Então, se um plano é ambulatorial, não tem como a gente cobrar que ele cubra ali uma cobertura de cirurgia, por exemplo. Legal, Lari. Mas quando eu vou contratar o plano, como que eu sei os procedimentos, tratamentos que ele vai ter que cobrir caso eu necessite? Então, o plano, ele pode excluir a cobertura de alguma doença em específico ali no momento da contratação. Então, pode ser que no contrato ali conste, o plano não cobre câncer, tratamento de câncer. Mas o que o plano não pode fazer é excluir a cobertura de procedimentos. Então, se porventura a pessoa vier a desenvolver um câncer e não tiver essa exclusão no contrato, o plano ele vai precisar cobrir todos os tratamentos. Ele não pode dizer, não, eu só cubro quimioterapia. Ele precisa cobrir todos os tratamentos que o médico indicar para aquela patologia. Legal. A gente falou aqui de tratamentos, procedimentos, mas e os medicamentos decorrentes desses procedimentos e tratamentos? Como que o plano tem que agir nesses casos também, Larissa? Então, nesse caso, o plano ele tem a obrigação de cobrir, né, de fornecer os medicamentos que são administrados em ambiente hospitalar. Mas a gente não pode exigir do plano que ele cubra aqueles medicamentos de uso domiciliar. Então, por exemplo, tratamentos de autistas que a gente recebe muito aqui no escritório. Os autistas eles fazem muito uso de um medicamento chamado risperidona. Só que o risperidona ele é um comprimido que você toma ali em casa, então a gente não pode obrigar o plano de saúde a fornecer. Mas medicamentos intravenosos, esse tipo de coisa que você precisa estar em ambiente do hospital para receber, precisam ser cobertos pelo plano. Legal, Lari. Falando dessas negativas, quais são as justificativas mais comuns que os planos utilizam para negar esses procedimentos, tratamentos, medicamentos? Então, existem diversas, mas as mais comuns são dizer que o procedimento não está previsto no rol da ANS e dizer que não possui um prestador credenciado. Com relação ao rol da ANS, a ANS é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ela é um órgão fiscalizador, né, igual tem a Anvisa, tem vários, e ela tem uma lista de procedimentos. Mas essa lista ela nem sempre está atualizada e tem muita coisa que não está ali, né? E já existe uma lei dizendo que essa lista ela é só um exemplo. Então, não é porque não está no rol da ANS que o médico, que o plano de saúde não precisa cobrir. Se o seu médico indicou o tratamento e ele tem eficácia comprovada, tem que ser coberto. E com relação ao prestador credenciado, se o plano não tem um prestador naquela região, ele tem que cobrir mesmo assim. Você vai num prestador que não é vinculado ao plano e aí depois você pede o reembolso integral ou você também pode pedir que o plano pague direto a esse prestador e o plano não pode se recusar a cobrir. Muito legal, Larissa. Ok, a gente entendeu então que o plano não pode simplesmente se recusar a realizar esse tratamento, procedimento, devido a essa dificuldade, esse problema físico que foi gerado na pessoa. No caso, se o plano insistir em não realizar esse tratamento, o que a gente tem que fazer? Como que eu procedo nesses termos? Então, nesse ponto, é necessário que a gente recorra à via judicial. Os planos, no momento, eles estão passando por uma crise muito grande. Então, ainda é muito lucrativo para o plano negar esses tratamentos, mesmo sabendo que é errado, porque eles sabem que poucas pessoas vão correr atrás dos seus direitos, vão procurar um advogado. Então, é necessário que você tenha um advogado de confiança e especialista em saúde, que ele vai judicializar essa questão e vai pedir uma decisão liminar no seu processo. A decisão liminar, ela é uma decisão que ela adianta aquela decisão final, porque todo mundo sabe que o processo demora, né? Às vezes fica aí 2, 3 anos rolando. E aí a gente consegue adiantar essa decisão e consegue aí a efetividade do tratamento num tempo muito mais curto. Entendi. Lari, então como que fica o processo nesse caso? Então, a gente dá entrada ali no processo, tem uma semana mais ou menos que a gente precisa para preparar esse processo. A gente dá a entrada e aí, dando a entrada, pedindo essa liminar, a gente já vai direto ali no juiz para pedir que ele dê essa decisão rápida. É papel do advogado também cobrar esse despacho. E aí, com essa decisão, a gente não resolve o problema. Isso é o que muitos advogados erram.
achando que decisão resolve o problema. Decisão é um papel, né? E hoje, inclusive, nem é um papel mais, porque com processo eletrônico ela é só um texto. Então a gente precisa dar efetividade para essa decisão. E aí a gente começa a correr atrás, entrar em contato com o plano, pedir aplicação de multa. Tem vários mecanismos que o advogado consegue usar para que você realmente consiga realizar o procedimento. Lari, quais são as doenças, os tratamentos, os procedimentos mais comuns que o plano tem negado hoje em dia? Então, a gente tem muito problema aqui com autistas, porque recentemente os diagnósticos de autismo têm crescido muito, né? Tem muitas pesquisas aí de por que esses diagnósticos têm crescido, mas é algo que tem dado prejuízo para os planos. Só que, assim, esse problema não é nosso, né? O plano precisa resolver esse problema, então eles estavam negando muito aí tratamento em aba, com base no rol da ANS, aí foi fixado que o rol da ANS não pode mais servir como justificativa, e eles estão criando aí as mais diversas justificativas. A gente continua recebendo muito aqui esse tipo de reclamação em relação aos autistas. Legal. Se tivesse que dar 4 orientações, Lari, 4 orientações finais para quem assistiu o vídeo até agora, quais seriam essas 4 orientações? A primeira é, não tenha medo do rol da ANS. O plano ele fala isso com a maior certeza do mundo, como se fosse uma sentença final ali. Não está no rol da ANS, então ponto. Não tenha medo do rol da ANS, não pode te machucar, não vai fazer nada em relação a você. Registre todos os seus contatos com o plano, então sempre que você entrar em contato, seja por e-mail, prefira por e-mail porque você vai ter aquilo ali como uma prova para o seu advogado, ou se você for entrar em contato por ligação, grave a ligação. Além disso, tenha um bom laudo médico, tá? O laudo médico não adianta ele falar, você é diagnosticado com câncer. Ele tem que dizer qual é o diagnóstico, ter o CID da doença, tem que constar que o tratamento é urgente para a gente conseguir pedir isso em liminar ali no processo, e precisa constar o que pode acontecer com o paciente caso o tratamento não seja feito. E por último, e mais importante, é ter um advogado especialista em saúde da sua confiança, porque ele vai conseguir te assessorar em todo esse processo e te orientar em todos os outros pontos. Exatamente, Lari, até mesmo porque o direito à saúde ele é inegociável. Exatamente. Quanto à nossa saúde e à nossa vida. Ficou com alguma dúvida até aqui? Deixe ela aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades e nos siga nas redes sociais onde a gente mostra os bastidores do nosso dia a dia como escritório de advocacia. @Pacheco e Reis. Muito obrigado!